Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E estamos aqui neste dia, neste momento, para mais um momento com Deus. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nome de Jesus, deixa seu like, já compartilha também esse vídeo, amém, com aquela pessoa que vem na sua mente agora. Chama o povo para estar aqui conosco, amém? Porque juntos nós vamos compartilhar experiências, juntos nós vamos prosseguir na caminhada com Cristo, amém? A nossa experiência muda a vida, a experiência que nós temos com Deus transforma vidas. E eu não poderia deixar de falar com você. Se você identificar com esse vídeo, comenta aqui nos comentários, já deixa logo aí a sua experiência, amém? Sua experiência é muito importante para nós e vai estar nos ajudando aqui como um todo. E a passagem bíblica, neste momento que o Espírito Santo preparou para a gente estar relacionando aqui em um só Espírito, está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 3 ao 4. E diz assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vem nos ensinando o quão importante é você estar centrado, o quão importante é você estar alinhado, em comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, que ela é a luz para os nossos caminhos, que ela é a lâmpada que clareia os nossos pés, os nossos caminhos. E sem a palavra de Deus é impossível um homem viver uma intimidade com o Senhor aqui nessa terra. E aqui a gente se depara com o momento que o Senhor Jesus Cristo estava tendo ali a sua santificação, o seu momento com o Pai. Um momento de intercessão, um momento de comunhão, um momento de alinhamento espiritual que todo cristão deve ter. E Satanás, ele fica ao nosso derredor. A palavra de Deus vai nos dizer que Satanás, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma hora certa para poder atacar. E quando Satanás, meus irmãos, ele ataca, ele vai para cima, ele não tem dó, ele não tem piedade, ele não tem misericórdia. Lá fora tem os pratos do inimigo, tem sim os pratos do inimigo, tem as oferendas de Satanás, tem o mal que Satanás impõe para fazer o cristão tropeçar, tem. Mas só que Deus vai nos dizer: vigiai, 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 orai. Vigiai e orai. A vigilância e a oração, elas são papéis fundamentais para Satanás não nos enganar. Aqui a gente vê que Jesus, ele estava se santificando e mesmo assim Satanás estava presente. Mesmo assim, mesmo na santificação, no seu período de jejum e oração, Satanás, ele estava ao lado do Senhor Jesus, tentando fazer com que ele venha tropeçar. Mas a gente vê que Jesus, ele era um homem regido pelo Espírito. E nós também podemos ser regidos pelo Espírito. Você pode ser uma mulher regida pelo Espírito. Você pode ser um homem regido pelo Espírito. Aleluias. Você pode. Jesus, ele veio fazendo toda a sua trajetória aqui nessa terra, nos mostrando de tudo que nós somos capazes de fazer também.
de tudo que nós somos capazes de operar no nome do Senhor Jesus Cristo. E Satanás, ele vai justamente na fraqueza do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando, buscando a presença do Senhor, aleluia. Ele ficou buscando a presença do Senhor ali em santificação. E Satanás, ele estava ali observando a Jesus, observando em alguma falha, querendo ver no que o Senhor Jesus iria falhar. E é isso, Satanás, ele fica nos observando. Ele fica nos observando, tentando ver quais são as nossas fraquezas, tentando ver aquilo que você ainda tem dificuldade, tentando ver aquilo ainda que você precisa de ser liberto. E aqui ele observou o Senhor Jesus, ele não achava contras contra o Senhor Jesus, mas ele procurou. E logo ele ligou, se ele está jejuando, ele está com fome. Se ele está jejuando, se ele está se santificando sem comida, ele está com fome. Vou logo oferecer ele pão. E aqui Satanás usou o pão para quebrar o jejum de Jesus, para quebrar a santificação do Senhor Jesus. E ali ele falou, se tu és o Filho de Deus, se tu és. Satanás, ele veio logo com uma afronta, com uma insultação, com o mal para tentar atingir os sentimentos do Senhor Jesus, para ele agir conforme a carne. Mas o Senhor Jesus Cristo logo viu. Ele logo viu que era uma provocação do inferno para tentar quebrar a missão que ele tinha aqui nessa terra, que era de salvar a mim e a você, que era de mostrar para nós que em tudo nós somos capazes nele. E ali o Senhor Jesus Cristo falou para ele, Satanás, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão. Nós não vamos viver somente por roupas, nós não vamos viver somente por contas, nós não vamos viver somente por trabalho, nós não vamos viver somente por coisas terrenas que se corrompem, mas nós vamos viver também principalmente pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus vai nos dizer, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado na sua vida quando você entender que o seu espírito deve estar à frente das suas vestimentas. Tudo você vai começar a entender que Jesus precisa estar acima de qualquer coisa terrena, que Jesus precisa estar primeiramente no seu coração. É Ele que deve tomar o lugar do seu coração. É Ele que deve tomar o lugar do seu coração. Não entrega seu coração para nada desse mundo, porque Jesus vai te pedir provas. Jesus vai te pedir provas para ver verdadeiramente o que está no seu coração. Jesus, ele vai te pedir, ele vai te testar, Deus, ele vai te testar para ver o que está dentro do seu coração. Quando nós falamos com o Senhor, Senhor, eu entrego diante de Ti o meu coração, eu entrego diante de Ti a minha alma, eu entrego diante de Ti a minha vida. Não é somente falar, meus irmãos, falar como se diz, até papagaio fala, mas nós vamos provar e ver como é a árvore pelos seus frutos, por aquilo que ela produz.
por aquilo que Ele produz, por aquilo que Ele entrega. De certo que Deus nos deu dons, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, como diz as Escrituras. Deus nos deu talentos e esses talentos não podem ficar enterrados, esses talentos não podem ficar enterrados e o reino de Deus sendo negado. Você já percebeu que Deus colocou algo em você que é exclusivo? E isso o Espírito Santo vai nos mostrar através do nosso DNA. Não existe ninguém nessa terra que carrega o meu DNA. Não existe ninguém nessa terra que carrega o seu DNA. Jesus vai nos ensinar que na casa dele há variedade de dons. Na casa do Senhor há variedade de dons. Ninguém é igual a ninguém, mas todos têm talentos. Todos carregam uma unção. Aleluias. Então, que nós venhamos aprender, meus irmãos, que nós não devemos ser guiados pelas concupiscências carnais. Nós não devemos ser guiados por aquilo que a nossa carne pede. Tem momentos que Deus vai te colocar em situações que vão ser situações de afronta para a sua vida. Mas não é para você reagir. E se for para você falar algo, você vai usar uma só arma, que é a palavra de Deus. Você vai usar uma só fé, que é estar alicerçado na presença do Espírito Santo. Contra o povo de Deus, Satanás ele não pode medir forças contra aqueles que vivem se santificando. A santificação é necessária. A santificação é necessária. Não é só para o Senhor Jesus, não é só para mim, não é só para o pastor, para o missionário. Não, é para todos. É para todos, meus irmãos. Independente se você ocupa um cargo ministerial ou não, é para todos. É para todos. Vida de oração é para todos. Vida de jejum é para todos. É para todos. Não deixe o inimigo apagar o azeite que há na sua lamparina. Não deixe o inimigo apagar o azeite que há na sua lamparina. Eu vou repetir de novo. Não deixe o inimigo apagar o azeite que há na sua lamparina. A sua lamparina é única. A sua lamparina é única. Não seja como as 10 virgens, como aquelas 5 virgens loucas que adormeceram sem reservar o azeite. O problema não estava ali em elas terem adormecido, o problema estava em elas não terem reservado o azeite. As 5 virgens prudentes, elas adormeceram também, mas elas reservaram o azeite. Reserva o azeite na lamparina. Reserva o azeite na lamparina. Reserva o azeite na lamparina. Afasta de tudo aquilo que tem te puxado.
Afasta de todas as amizades que tem te arrancado para fora da presença de Deus. Afasta, Deus já quer afastar. Fica sozinho você e Deus no deserto, porque assim o Senhor Jesus Cristo fez. Ele ficou sozinho no deserto, ele e Deus, escutando a voz do Senhor, escutando, porque ele sabia que os discípulos não poderiam estar com ele, porque era intimidade, porque era algo para revelar. Não tenha medo de andar sozinho, não tenha medo de andar sozinha, você e Deus. João, ele morou a vida toda no deserto. João, ele morou a vida toda no deserto. Você tem que entender o seguinte, que na caminhada com Jesus, muitas das vezes você vai ter que andar sozinho. E não é porque você é ruim, é porque o próprio Espírito Santo exige isso de você. Não é porque você é uma pessoa insuportável, não é porque você é uma pessoa maligna, não é isso. É porque Jesus está te chamando para o secreto. Jesus está te separando e você observa isso. Observa isso. Jesus não quer que a influência do mundo entre em você, porque Ele te escolheu. Jesus não quer que as influências carnais, que as influências mundanas se infiltrem dentro de você. Ei, eu quero te falar que o Senhor Jesus te chamou para algo novo. O Espírito Santo te chamou para algo novo. Você não é igual. Você não é igual, você carrega uma unção diferente. E nem todos vão suportar essa unção que há sobre a sua vida. Você é ungido desde o ventre. Você é separado. Você é separado. E você tem que entender isso. Não lute contra o seu destino. Não lute contra aquilo que Deus já falou que te pertence. Às vezes você quer fugir. Igual Jonas, queremos fugir para longe. Por causa do peso, daquilo que nos exige, dói a massa. Mas Jesus está falando aqui nesse vídeo para você. Não se importe com a dor do processo. Porque a dor do processo é necessária para te amadurecer. Ei, meus irmãos. Ei, minha irmã, meu irmão, Jesus te chamou para isso mesmo. Jesus te chamou para você colocar o seu pé e falar: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu sei que quando as lutas dobrarem, o Senhor vai me promover no mundo espiritual. O Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar todas as armas que eu necessito para lutar, todas as armas que eu necessito para guerrear contra Satanás, porque a sua luta não é contra a carne. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra o mal. Não se esqueça que há demônios sobre essa terra. Não se esqueça que terça parte dos anjos se transformaram em demônios que querem destruir a vida do Filho de Deus, da filha de Deus. Não se esqueça. Se for necessário você parar para tomar um fôlego, tome um fôlego debaixo da unção do Espírito Santo. Busque, medite na palavra de Deus, porque o inimigo, ele sabe que resta pouco tempo para ele. Eu quero falar para você que o inimigo, ele sabe que o tempo dele já está chegado.
Ele sabe que Jesus está voltando e que o tempo dele já é contado e que o tempo dele já está findado. Mas para você não há força. Se você se arrepender hoje, se você buscar a face do Deus Todo-Poderoso hoje, Ele te ouvirá. Ele te ouvirá e irá sarar aquilo que você não consegue sarar. Porque tem feridas profundas, várias feridas profundas, que somente o Espírito Santo é capaz de curar. E por enquanto você não dá esse lugar para Ele, essa ferida vai se abrindo e vai chamando um abismo atrás do outro. Eu estou aqui para te alertar, eu estou aqui para te ensinar aquilo que o meu professor, o Espírito Santo, tem passado para mim. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fique com esse vídeo, com essa palavra maravilhosa aqui para a sua vida, em nome de Jesus. Não andeis ansiosos, não fique preocupados, porque Deus sabe o que vos é necessário. Deus sabe o que vos é necessário, Ele sabe. Apóstolo Paulo vai nos dizer que se nós temos com o que comer e o que vestir, estejais com isso alegres e contentes, porque no tempo do Senhor, o Senhor vai fazer o que é melhor para a nossa vida. Não force o tempo, não force, porque quando você força, você se fere. Não faça isso. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. E todos fiquem com Deus.